para você. Tá bom? Os irmãos acharam aí, querido? Trouxeram a Bíblia? Então vamos lá. Uma rápida palavra para a nossa meditação. Juízes capítulo 8, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 4. É um texto, querido, que eu já ministrei na igreja, mas eu acredito que é um texto propício para a nossa manhã nesse dia. Diz assim, a partir do verso de número 4. Gideão e os seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição e chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeb e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeb e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeb e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. E dali subiu a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens de Penuel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Penuel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeb e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Então subiu Gideão pela rota dos nômades, a leste de Noba e de Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeb e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Até aqui, querido. Se você voltar, querido, um pouquinho para trás, se você começar lá no capítulo de número 6, o capítulo de número 6 ele vai começar dizendo assim, que novamente o povo de Israel, querido, pecou contra o Senhor, se voltando a outros deuses. E por causa do pecado do povo de Israel, Deus traz novamente, levanta inimigos para poder vir saquear. Um pouquinho mais para frente você vai encontrar, querido, que está ali Gideão malhando trigo no lagar. Por quê? Justamente por causa da perseguição que essas nações levantaram contra o povo de Israel, contra Gideão. Tudo aquilo que eles plantavam, eles não tinham condição de colher, porque os inimigos vinham e colhiam, e aquilo que eles não levavam, eles destruíam. Então o povo de Israel estava, querido, passando por um aperto muito grande, por uma tribulação muito grande. Quando Gideão está malhando trigo no lagar, o texto sagrado nos diz que aparece o Senhor, e o Senhor se dirige a ele dizendo o seguinte: homem valoroso, o Senhor é contigo. Ali, querido, vai começar a história desse juiz, porque Gideão ele foi um juiz em Israel. E ali vai começar agora a história de Gideão, um homem que estava malhando trigo no lagar, escondido dos seus inimigos. Deus aparece para ele e o chama de homem valoroso. E além de o chamar de homem valoroso, que é o mesmo do que homem valente, o Deus ainda diz para ele: eu sou contigo. Quando Gideão, querido, ele ouve esta palavra, ele tenta associar presença de Deus com derrota, com luta, com vexame. E ele não consegue, querido, entender, porque parece que Deus está com uma pessoa, e se essa pessoa está sendo humilhada, se ela está fracassada, vamos assim dizer, que ela está sendo vencida, parece, querido, que essas duas coisas não combinam. E geralmente nós pensamos assim. Porque Gideão ele vai dizer para o anjo, ele vai dizer: peraí, se o Senhor é conosco, por que é que nós estamos passando por tudo isso? Porque na cabeça de Gideão ele não conseguia entender que se Deus está com uma pessoa, que se Deus está com uma nação, essa nação, querida, ela não pode estar sendo derrotada. Ela não pode estar passando por situações como eles estavam passando. Só que é tão interessante, querido, que mesmo Gideão não entendendo o que Deus está fazendo, Deus ele vai trazer uma renovação de esperança no coração de Gideão. Por quê? Porque ele diz para Gideão o seguinte, fala: olha, eu te escolhi, e é através de você que eu vou dar vitória ao povo de Israel. E Gideão, querido, novamente ele começa a olhar para as situações. Ele fala: peraí, por que eu? Ele vai dizer: eu sou o mais novo da minha casa. A minha casa a minha família é a menor da minha tribo.
E provavelmente, querido, a tribo de Gideão era a menor tribo de Israel. Parece que Deus pega, né, aquilo, querido, que Paulo diz. Pega aquelas coisas que aparentemente não são para confundir as que são. Né? Deus parece que pega aquelas coisas, querido, que são frágeis, né, que ninguém dá nada por elas, para poder, querido, revelar a sua grandeza, o seu milagre, a sua majestade. Até porque também, querido, Deus tem um propósito quando Ele faz isso. E eu acredito que o propósito de Deus é deixar bem claro que não é o homem quem faz, é Deus quem faz. Eu acho que é um dos propósitos que Deus pega o menor, que Deus pega o mais frágil, né? Talvez o mais fraco, para poder Deus revelar através dessa pessoa o seu poder e a sua glória. Deus fala isso para o apóstolo Paulo. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: quando eu me sinto fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Ok? E aí, voltando, querido, para o nosso texto, nós vamos encontrar agora, né, Gideão passando por esse dilema. E quando ele tenta compreender o que Deus está fazendo, ele pede para Deus duas provas. Ele fala: se o Senhor é verdadeiramente comigo, me permita fazer uma prova com o Senhor. Deus fala: vamos lá, então vamos para a prova, né? Parece alguns crentes do Brasil para Cristo que eu conheço. E ele fala o seguinte: eu vou colocar uma lã aqui no meio do monte, e amanhã eu vou vir aqui dar uma olhada aqui. Se a terra estiver seca e estiver somente a lã molhada, eu saberei que verdadeiramente é o Senhor que está comigo. No outro dia ele vai, pega a lã, e ele espreme a lã, e ele enche uma taça com água, e a terra toda está seca. Ele fala o seguinte: eu achei melhor, uma garantia melhor, né? Ele fala o seguinte: bom, agora vamos fazer diferente, que toda a terra esteja molhada, e que somente a lã esteja seca. E quando ele vai no outro dia, querido, é justamente aquilo que acontece: toda a terra molhada, e somente a lã está seca, ok? Deus trabalha agora, querido, na fé, trabalha na esperança de Gideão, e agora Gideão está o seguinte, pelo menos com uma certeza no seu coração: Deus está com ele. Ele vai, mata, né, um boi do seu pai, derruba o altar que eles haviam levantado ali, que era um altar de adoração a outros ídolos, e começa, querido, todo aquele mover de Deus através da vida de Gideão agora. Gideão, quando ele é convidado por Deus para poder levantar um exército, que ele toca a trombeta, a palavra de Deus vai nos dizer que 32 mil homens se ajuntam a ele para ir à batalha contra essas nações que haviam se levantado contra ele. Só que quando Deus, querido, olha para aquela quantidade de pessoas, Deus vai dizer para Gideão o seguinte: tem muita gente aí. Diz o seguinte: fala para os medrosos, para aqueles que não estão querendo lutar, para voltar para casa, né, que fiquem somente aqueles que verdadeiramente desejam lutar. É interessante, querido, para nossa surpresa, né? 32 mil homens, 20 mil homens estavam ali e que não queriam lutar, que eram covardes, e eles voltam para casa. Deus olha para aquela quantidade de homens e diz: ainda tem muita gente contigo, Gideão. Leva o povo para beber água. Todo homem que chegar diante da água e pegar água com a mão, levar na boca, né, você coloca para um lado. E aquele que colocar a boca na água, como o cachorro faz para poder beber água, você coloca ele para o outro lado. Final: 300 para um lado, 9.700 para o outro. O que é que Deus diz? Vamos com os 300 homens. Manda 9.700 embora. De 32 mil homens, sobraram 300 homens para poder lutar com Gideão. E agora, querido, nós vamos entrar no capítulo de número 8. Gideão perseguindo esse povo. No capítulo 7, você vai encontrar, querido, que Deus realiza um reboliço através de um sonho que Deus deu para um dos homens dos inimigos de Gideão. Ele via que como uma pedra que rolava de uma colina e que passava por cima de muitos homens. E o outro rapaz que estava com ele disse assim: isso não é outra coisa, isso é Gideão que está vindo atrás da gente aí, e como você viu essa pedra que passava por cima de todo mundo, é Gideão que vai fazer assim conosco. Quando Gideão, querido, ele ouviu aquele sonho, ou aquele conto daquele sonho, novamente ele recobra a força e ele diz: verdadeiramente Deus está conosco. E aí agora, querido, ele vai atrás de Zeba e de Zalmuna. Aí agora vai entrar, querido, no nosso capítulo, que eu gostaria de tirar algumas lições para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus, querido, ela vai nos dizer no versículo de número 4, que Gideão e os seus 300 homens, eles estavam exaustos, mas eles continuavam perseguindo os seus inimigos.
É tão interessante, querido, esse texto ele traz muitas lições, principalmente para mim. Por quê? Porque uma das coisas, querido, que geralmente nós queremos fazer, quando você está cansado, irmão, de alguma coisa, é de parar. Geralmente não é assim? Você fala, rapaz, eu já tentei isso tantas vezes, já estou tão cansado de tentar fazer a mesma coisa, eu não vou fazer mais, eu vou parar. Mas eu gostaria que ele deixasse essa palavra para o coração dos irmãos nesta manhã. Não importa, querido, o que você esteja fazendo. Se há uma certeza no seu coração do que você está fazendo é a vontade de Deus, foi isso que Deus mandou você fazer, continue fazendo. Continue fazendo. Não pare de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Fala, pastor. Não tem negócio de pastor. O negócio é o seguinte, querido. Você vai olhar para o texto, né, como eu falei, a partir do capítulo de número 6, primeiro Deus vai trabalhar, querido, na vida de Gideão, para poder restaurar a fé daquele homem. E parece que depois que Deus restaura a fé de Gideão, Deus parece que trabalha na desmotivação de Gideão, quando ele começa a tirar, né, aqueles homens do lado de Gideão. Porque, querido, qualquer homem que está indo para um campo de batalha, eu tenho certeza, ele prefere enfrentar um inimigo com 32 mil homens do que com 300 homens. Então parece que Deus está tirando a esperança que ele havia criado no coração de Gideão. Mas não é isso que Deus está fazendo. Pelo contrário, Deus está, querido, apenas reafirmando que Gideão não precisa de 32 mil homens. Gideão precisa, querido, apenas de Deus à sua frente. E é isso que eu e você precisamos entender. Principalmente, querido, a nossa liderança. Está aqui a irmã Vanessa, que esse ano vai assumir. Cadê a Andréia? Deu uma saidinha? Ok. É a nossa liderança que vai assumir esse ano de 2018. Por quê? Porque geralmente, querido, nós somos assim. Você convoca, principalmente o nosso departamento, para poder realizar algum evento.